Algumas semanas repercutiu aí nas redes sociais o trecho de uma entrevista que um criador de conteúdo deu para um podcast em que ele falava a respeito dos relacionamentos entre homens e mulheres com base numa perspectiva chamada Red Pill. Não, eu não vou falar o nome do criador de conteúdo, porque eu não concordo com essa tendência que vigora hoje na internet, essa tendência sádica de ficar cancelando as pessoas, né? De ir lá no perfil da pessoa, encher a pessoa de comentários indecorosos, comentários extremamente agressivos. Eu não concordo com essa postura, então nem vou citar aqui o nome do criador de conteúdo, até porque o meu interesse não é falar sobre a pessoa dele, meu interesse é falar sobre o que ele disse nesse podcast, sobre a perspectiva Red Pill de maneira geral. O meu interesse é fazer apenas um comentário psicanalítico sobre esse assunto. E é isso que você vai ver nesse vídeo de hoje. Bom, para você que não me conhece, meu nome é Lucas Napoli, eu sou psicólogo, psicanalista e tenho doutorado em psicologia clínica. Seja muito bem-vindo ao canal Psicanálise em Humanês. Bom, no trecho que repercutiu da entrevista desse rapaz, que fala a partir da perspectiva Red Pill, ele diz que ele estava numa balada e ele se recusou a compartilhar uma cerveja com uma moça que tinha oferecido para ele a bebida. A moça chegou para ele e falou: olha, se eu comprar uma cerveja, você bebe comigo? E ele disse: não, eu não bebo porque eu já estou tomando aqui outra bebida. E a moça achou aquilo estranho, curioso, né? O cara não querer compartilhar uma cerveja com ela, né? Já que ela estaria oferecendo a cerveja de graça, né? E ela então pergunta novamente: você tem certeza? Se eu comprar a cerveja, você não vai beber junto comigo? E ele reitera o que ele já havia dito, né? Dizendo: não, eu já estou aqui bebendo uma bebida e não quero beber cerveja com você. Bom, mas o rapaz, o criador de conteúdo em questão, ele só contou esse pequeno evento, essa historinha que aconteceu aí na vida dele, para servir de preâmbulo ilustrativo para uma lição que ele gostaria de dar ali para as pessoas que estavam assistindo o podcast, especialmente para os homens, né? Uma lição a respeito de como funcionam as relações entre homens e mulheres. E aí ele diz o seguinte, eu vou reproduzir a fala dele na íntegra para não ser acusado de leviandade, para que não digam que eu estou distorcendo o que ele falou. O cara falou exatamente o seguinte. Então, a mulher tem muito essa coisa de tentar moldar o cara. Tentar colocar o cara, tipo, debaixo dela. Não é na maldade. É como um teste, realmente. Então, do ponto de vista desse rapaz, quando aquela mulher ofereceu para ele uma cerveja, mesmo percebendo que ele já estava com outra bebida, o objetivo dela era testar se ele cederia à vontade dela. Porque ele já estava com outra bebida, então ela estaria querendo modificar o comportamento dele. Então na cabeça do rapaz é como se essa mulher estivesse querendo mais ou menos o seguinte: olha, você está aí com a sua bebida, mas eu quero saber, eu quero verificar, eu quero testar se você vai se manter fazendo aquilo que você já estava fazendo espontaneamente ou se você vai se submeter à minha vontade, que nesse caso aqui é a vontade de tomar cerveja. Mas perceba que quando ele vai fazer essa explicação, ele utiliza uma expressão que, do meu ponto de vista, é o grande problema dessa concepção, dessa matriz teórica, por assim dizer, chamada Red Pill. Ele utiliza a expressão a mulher. Eu vou repetir o que ele diz logo no início. Então, a mulher tem muito essa coisa de tentar moldar o cara. A mulher. Veja que ele está falando aqui da mulher como se ela fosse uma entidade universal. Ele está utilizando esse termo no singular, evidentemente com a pretensão de falar da categoria de todas as mulheres. Ele está, portanto, supondo, ele está pressupondo, na verdade, que todas as mulheres se comportam dessa forma. Todas as mulheres têm muito essa coisa de tentar moldar o cara.
Como eu já falei, esse influencer, esse criador de conteúdo, ele se apresenta como um dos defensores, um dos arautos dessa concepção, desse ideário conhecido como Red Pill. Caso você nunca tenha ouvido falar sobre isso, eu vou te explicar mais ou menos o que é a Red Pill, para além da quantidade de bobagens que têm sido ditas aí na internet, inclusive por supostos profissionais de saúde mental. Muita gente tem falado muita bobagem a respeito desse assunto. Eu vou explicar para você do que se trata verdadeiramente. Eu tenho certeza que os adeptos desse ideário não vão discordar de mim. A Red Pill é um conjunto de ideias, é portanto um ideário, é uma concepção, é um conjunto de ideias que pretendem descrever aquilo que supostamente, verdadeiramente está em jogo nas relações entre homens e mulheres. Os adeptos da Red Pill entendem que vigora no senso comum, especialmente na internet, na televisão, nos meios de comunicação, vigora uma versão idealizada das relações entre homens e mulheres, uma versão hipócrita das relações entre homens e mulheres. Eles entendem, por exemplo, que a ideia de que a forma física não é um fator relevante no relacionamento entre homens e mulheres, que o que importa é a beleza interior, por exemplo, eles entendem que esse tipo de ideia é uma ideia hipócrita, mas que está presente aí no senso comum. Então, o objetivo da Red Pill seria apresentar para homens e mulheres, mas especialmente para os homens, o que verdadeiramente está em jogo nas relações entre homens e mulheres. O que leva homens e mulheres a se atraírem uns pelos outros. Esse seria o objetivo da Red Pill, mostrar a verdade. Tanto é assim que o termo Red Pill faz referência à pílula vermelha lá do filme Matrix. Lá no filme, se o sujeito ingere a pílula vermelha ao invés da pílula azul, ele teria acesso à visão da realidade como ela é. Se ele toma a pílula azul, ele veria a realidade tal como ela se apresenta ilusoriamente. Porque lá no filme Matrix, a realidade tal como a gente a percebe é uma grande ilusão e haveria uma realidade real, por assim dizer, né? A realidade de fato para além desse cenário ilusório. Se o Neo, personagem principal lá do filme, tomasse a pílula azul, ele continuaria vendo a realidade ilusória, que é essa realidade que a gente enxerga, e se ele tomasse a pílula vermelha, ele veria o que estaria por trás dessa ilusão, ou seja, a realidade verdadeira, a realidade real, por assim dizer. É daí que vem o termo Red Pill, pílula vermelha. Bom, mas vamos voltar para a fala do criador de conteúdo que falou lá que a mulher, de forma geral, ela tem essa tendência de querer moldar o cara. Foi essa expressão que ele utilizou. Isso me lembrou uma coisa que o psicanalista francês Jacques Lacan falou lá em 1975, quando a Red Pill sequer estava em vias de ser formulada. A Red Pill é um movimento que surgiu no contexto da internet, aqui nos últimos 10 anos, mais ou menos. Lá em 1975, quando muitos adeptos da Red Pill nem tinham nascido ainda, o Lacan, numa conferência que ele fez sobre o sintoma, lá em Genebra, ele disse o seguinte: a mulher não existe. Há mulheres, no plural, mas a mulher é um sonho do homem. A mulher é um sonho do homem. Ou seja, o que o Lacan está dizendo é que, evidentemente, mulheres reais, específicas, particulares existem, mas a mulher enquanto categoria universal, ela não existe. Não existe uma definição de mulher universal que valha para todas as mulheres. Então, nesse sentido, se a gente pega essa frase do Lacan e a utiliza como parâmetro para pensar o que o nosso amigo Red Pilado disse lá no podcast, quando ele fala que a mulher tem muito essa coisa de tentar moldar o homem, na verdade ele não está falando das mulheres reais. Ele está falando de uma ficção, de uma ideia de mulher que só existe na cabeça dele. Só existe na cabeça do homem. É um sonho do homem.
É um desejo do homem acreditar que existe uma definição universal de mulher, porque isso tornaria a vida do homem mais fácil. Se todas as mulheres fossem iguais, todas elas se comportassem da mesma forma, todas elas pudessem ser encantadas da mesma forma, todas elas gostassem das mesmas coisas, a vida do homem seria extremamente fácil, porque ele não precisaria conhecer cada mulher particularmente, especificamente, para entender do que aquela mulher gosta, o que a atrai, quais são as suas preferências. Ele não precisaria fazer isso, porque se ele conhecesse uma, ele já estaria conhecendo todas, porque, supostamente, todas as mulheres seriam iguais. Isso é um sonho do homem do ponto de vista do Lacan e do ponto de vista da realidade. O Lacan está simplesmente dizendo o que está na realidade. É óbvio isso, aliás. É uma coisa bastante evidente. Aquilo que você diz para uma determinada mulher, a forma como você se porta diante de uma determinada mulher com o objetivo de conquistá-la, não vale para outra. Isso é absolutamente evidente, como qualquer homem heterossexual adulto que já se envolveu em relacionamentos é capaz de perceber. As mulheres não são iguais. Então a gente pode dizer que embriagado, para fazer referência aqui a esse contexto de bebida, né, de cervejas e campares, embriagado por essa imagem, por essa ideia de uma mulher universal, que só existe no ideário Red Pill. Os caras vão falar o tempo todo, a mulher, o homem, a mulher é assim, a mulher se comporta dessa forma. O grande livro, que eu nem me lembro exatamente qual que é o título, mas tem um livro aí que o pessoal da Red Pill utiliza como uma grande referência teórica para o pensamento deles. Lá nesse livro, o cara se propõe a dizer como que as mulheres são de maneira geral, toda mulher. Toda mulher se comporta desse jeito, toda mulher pensa assim. Embriagado por essa ideia de uma mulher universal, aquele rapaz, esse criador de conteúdo, ironicamente, ele não conseguiu enxergar a realidade que estava diante dele. Ele, que é um defensor da Red Pill, ou seja, da pílula vermelha que supostamente levaria as pessoas a enxergarem a realidade tal como ela é, ele não conseguiu enxergar a realidade que estava na cara dele. Ora, qualquer pessoa em sã consciência que escuta esse relato percebe com muita clareza que essa mulher estava sendo gentil com o rapaz e talvez até estivesse interessada nele e querendo, com a oferta da cerveja, estabelecer algum tipo de conexão com ele. E o cara, ao invés de enxergar essa realidade óbvia, o que ele enxergou? Que a mulher estava querendo moldá-lo. Por quê? Porque ele não enxerga a realidade. Ele enxerga esse ideal de mulher que só existe na cabeça da Red Pill. Só existe nesse modelo. A mulher não existe. Existem mulheres, no plural. Como disse o Lacan, o sonho de todo homem, e aqui não entra só o pessoal da Red Pill, tá? O sonho de todo homem é que a mulher exista. Porque, como eu disse, isso facilitaria a vida dos homens. Afinal, seria possível colocar todas as mulheres no mesmo balaio e compreendê-las no atacado, por assim dizer, e não no varejo. Aliás, é uma coisa que o próprio Lacan analisa em vários momentos da sua obra. Se o Dom Juan, esse famoso personagem da literatura, se o Dom Juan conquistou tantos corações femininos, foi justamente porque, diferentemente da imensa maioria dos homens, o Dom Juan sabia que a mulher não existe, que uma definição universal de mulher não existe, que as mulheres não podem ser colocadas todas dentro do mesmo balaio. Se ele conquistou tantos corações femininos é porque ele sabia que cada mulher é única em seu gênero. Cada mulher tem as suas particularidades, as suas especificidades, as suas preferências. Cada mulher, como diz a Marisa Monte em uma de suas canções, é um infinito particular. Ah, Lucas, mas os homens também não são assim? Cada homem não é particular também? Sim, cada homem é particular, mas diferentemente das mulheres que gozam, que se satisfazem, que querem ser tomadas na sua particularidade, que querem ser vistas especificamente, que não querem se submeter a uma categoria universal de mulheres,
Basta ver o fato, por exemplo, de que uma mulher se sente profundamente incomodada se ela vai a uma festa e encontra outra com um vestido idêntico ou semelhante ao seu. A mulher goza com a singularidade, o homem não. O homem, via de regra, ele adora ser tratado como elemento de uma grande categoria, a categoria do homem de verdade. Basta ver o discurso da própria Red Pill. O discurso da Red Pill vai dizer que, para que o homem conquiste uma mulher, ele precisa ser um homem de verdade. Ele precisa ter a tal da energia masculina. Ele precisa corresponder a uma imagem idealizada do que é ser homem. E esse é um aspecto estrutural da relação do homem consigo mesmo. É um aspecto estrutural da sexualidade masculina. Os homens, de maneira geral, estão estruturalmente presos. E essa é uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta no processo terapêutico de homens. Estruturalmente, os homens estão presos a essa ideia do homem de verdade, do homem com H maiúsculo. E aí, estruturalmente presos a essa ideia do homem de verdade, nós homens, sonhamos com uma mulher de verdade, uma mulher universal, uma mulher previsível, uma mulher, no fundo, controlável. Bom, e por falar em Lacan, deixa eu te contar um negócio. Lá na Confraria Analítica, nós temos um módulo inteiro só com aulas a respeito do Lacan. Nós temos uma série chamada Lendo Lacan, em que a gente pega trechos de seminários escritos do Lacan e vamos lendo e comentando. Você não conhece a Confraria Analítica? A Confraria é a minha escola de formação teórica em psicanálise. Tornando-se assinante, tornando-se membro, tornando-se meu aluno lá na Confraria Analítica, você ganha acesso a quase 300 horas de conteúdo já disponível e mais 2 aulas novas toda semana, é isso mesmo. Uma aula ao vivo que acontece toda segunda-feira às 8 horas da noite. Nós acabamos de iniciar, inclusive, se você está assistindo esse vídeo na data de estreia, nós acabamos de iniciar uma nova série de aulas ao vivo sobre o texto de Freud, Luto e Melancolia. Todas essas aulas ao vivo que acontecem na segunda-feira às 8 horas da noite ficam gravadas na plataforma. E na sexta-feira tem uma aula menor gravada sobre algum tema específico do campo psicanalítico. Então, se você quer ter acesso a quase 300 horas de aulas já disponíveis, mais 2 aulas novas toda semana, você vai pagar apenas o valor de R$ 49,99 por mês. É isso mesmo. É barato assim mesmo, menos do que uma pizza. R$ 49,99 por mês, e você ainda pode fazer um plano anual que sai com desconto, um plano de R$ 497 por ano. Você paga só R$ 497 e ganha acesso à nossa escola durante 1 ano. E aí você pode ir renovando, porque a nossa escola não tem data para acabar. Para se tornar assinante da Confraria Analítica, é só clicar no primeiro link que vai estar aqui na descrição. E antes de terminar esse vídeo, deixa eu falar rapidinho para você sobre os meus 2 e-books também. O primeiro deles se chama O que o Psicanalista Faz. Nesse e-book eu explico de maneira rápida, simples, didática, o que acontece num consultório de psicanálise. E o segundo e-book se chama Psicanálise em Humanês. 16 conceitos psicanalíticos cruciais explicados de maneira fácil, clara e didática. É praticamente, esse segundo e-book, um mini curso de introdução à teoria psicanalítica. Você não pode perder. Os links para adquirir esses 2 livros digitais estarão aqui na descrição também. Bom, e se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de fazer um comentário. E eu te peço, compartilhe esse vídeo. Eu tenho certeza que tem muita gente aí embarcando nesse ideário Red Pill. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que precisa ouvir o que eu falei, principalmente homens. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, mande aí em todos os grupos de WhatsApp e eu encontro você no próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau.